Assalamu alaikum warahmatullah. Iremos apresentar a seguir um breve resumo do sermão de sexta-feira, proferido no dia 11 de novembro pelo Khalifa Hazrat Mirza Masroor Ahmad Abdullah Talib bin Abdulaziz, quinto sucessor do Messias Prometido alayhi salam e líder internacional da comunidade Ahmadiyya. Nesse sermão, Hazrat continua a falar sobre a vida de Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Vejamos o resumo a seguir. Sua Santidade Abdullah Talib bin Abdulaziz começou contando que Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu era um grande especialista em genealogia, especialmente dos Quraishitas. Ele sabia das partes boas e mais das linhagens, mas apenas costumava contar as partes boas. Aqueles que posteriormente viraram especialistas nessa área contavam ter adquirido seu conhecimento por meio de Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Há discordâncias em relação ao fato do Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ter escrito poemas ou não, porém, é sabido que ele tinha um grande interesse por poesias. Ele era considerado uma autoridade na interpretação de sonhos, muito perspicaz e entendendo mensagens ocultas com facilidade. Junto a isso, ele possuía um grande conhecimento do Sagrado Alcorão. Por exemplo, quando foi revelado o versículo em que Deus dizia que havia completado a religião, capítulo 5, versículo 4, Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu começou a chorar e entendeu que o falecimento do santo profeta sallallahu alaihi wasallam estava próximo. O Messias Prometido alayhi salam explicou isso dizendo que os profetas vêm ao mundo com uma missão e quando essa missão é completada, eles partem desse mundo. O Messias Prometido alayhi salam também explicou em relação ao hadith em que o santo profeta sallallahu alaihi wasallam havia dito que todas as janelas que davam para a mesquita deveriam ser fechadas, com exceção a de Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, que isso não queria dizer que as portas estavam fechadas para os outros, porém, isso atestava que as portas dos tesouros de Deus estariam mais abertas para Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, uma vez que sua percepção era muito superior à dos outros. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu também é contado ter sido o primeiro homem adulto independente a aceitar o santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não obstante, foi através da sua pregação que outros 5 que figuram entre os primeiros muçulmanos aceitaram a religião. Tanto Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu quanto esses 5 figuram os mais proeminentes sahabas e estão entre os Ashra Mubashara, ou seja, entre as 10 pessoas a quem o santo profeta sallallahu alaihi wasallam especialmente deu a boa nova do paraíso. Ainda em suas vidas, essas pessoas eram Hazrat Usman radhiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Zubair radhiyallahu ta'ala anhu e Hazrat Talha radhiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu prestou grandes sacrifícios na fase inicial do Islã e libertou diversas pessoas da condição da escravidão. Pelo menos 7 escravos que eram perseguidos por conta da sua religião são contados terem sido libertados por Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Suas virtudes eram reconhecidas até por muitos não muçulmanos. Por exemplo, uma vez que foi deixar a cidade de Meca por conta da perseguição, uma pessoa da nobreza disse que se uma pessoa como ele deixasse a cidade, Meca acabaria arruinada e anunciou que dava proteção a ele. Contudo, uma vez que Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu continuou praticando a religião, sob pressão dos de Meca, aquela pessoa posteriormente pegou sua proteção de volta. Hazrat Abdullah Talib bin Abdulaziz terminou o sermão contando alguns fatos que demonstravam o grande carinho que Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tinha para com os membros da sua própria família e anunciando que continuaria esses relatos em sermões futuros.